muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Taino Franco na área, com vocês, pela Rádio Difusora, YouTube e Spotify, todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Lembrando que é um dever moral e cívico, você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, curtir, compartilhar, comentar, mandar sua pauta para cá. Afinal de contas, esse programa só existe para você que está ali do outro lado, ou da telinha, ou do celular, ou do rádio, enfim, aonde você estiver, estamos aqui por você e para você, sempre trazendo um papo interessante. A gente traz aqui artistas, movimentos sociais. Ontem veio o quê? Uma psicóloga aqui, foi muito bom o papo. Logo, logo estará no YouTube também. Hoje vamos falar do quê, gente? Vamos falar de criatividade. Tem muito coach vendendo curso, né? Aí pelas internets da vida. Tem muita gente falando de assuntos e de repente não vivendo de fato esse ambiente onde você pode explorar técnicas, você pode inclusive se descobrir criativo. O criativo está muito ligado à arte, à cultura, mas pensa aí, quantos cientistas, quantas patentes, quantas coisas neste mundão não chegaram, né, através da criatividade, de um olhar diferenciado para o mundo, porque é sobre isso, né, é o tempo, um olhar diferenciado, seu empenho também, mas quem vai falar sobre imaginar é ele, Fábio Moisés, trombeta, aqui comigo nos estúdios, bem-vindo, imagina, tudo bem? Tudo bem, imagina. Imagina. Boa tarde, Tainan. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu tentei até a inauguração do livro, porém sobrinhas, né? Eu fui para São Paulo no dia, não consegui, queria muito ter ido, porque além de prestigiar o seu trabalho, também tem vários artistas aqui, né, nas ilustrações, ficou linda a capa, a arte do livro. Vou colocar aqui na outra câmera. Se você tá na rádio, gente, imagina. A capa do livro. Destrave a criatividade, haja com coragem, persista para transformar desafios em conquistas. E imagino que você também tenha tido seus processos na feitura deste livro. Mas eu quero começar por você, pelo Fábio, aonde você é um educador, está aqui em Jundiaí, no Senac, desde 2021. Aqui em Jundiaí, sim, desde 2021. Eu quero saber da sua jornada primeiro, porque eu acho super importante a gente compartilhar com as pessoas que nem todas as histórias são iguais, os caminhos são diferentes, os processos são diferentes. Quando eu brinquei aqui de internet, de curso, às vezes vem coisas muito pasteurizadas, como se todo o caminho fosse igual, como se todo mundo tivesse os mesmos sapatos para encontrar ali o que tem mais valoroso dentro de si. Quero saber o seu processo, Fábio, os seus processos. Sim, vamos lá. Bom, eu nasci em Dois Córregos, uma grande cidade do interior de São Paulo. Eu costumo falar que fica entre Brotas e Jaú, daí todo mundo sabe onde aí é. Né? Mais conhecido ali. Uma cidade pequena, né? Eu sempre fui aquela criança de desmontar as coisas, tipo, entender como funciona. E eu quebrava muitas coisas, porque daí eu desmontava, não dava pra montar. Eu sempre fui essa criança, né? Curiosa. Curiosa. Comecei a trabalhar cedo, né? Eu falo que o trabalho era diferente pra gente, né? Total. E que bom que era diferente, porque eu acho que hoje os jovens, eles olham de uma maneira mais inteligente pro trabalho, né? Sim. Eu estava num fórum, ano passado, comentando sobre a questão do trabalho, e antes... Eu trabalhava meio período, estudava meio período, isso com 13, 14 anos já estava lá trabalhando. Quando eu entrava em férias escolares, era automático. Então, eu estou de férias, vou trabalhar o dia todo, ganhar mais. Era muito automático. E hoje é diferente, hoje eles olham de uma maneira muito diferente. Mas a relação com o trabalho mudou muito, né? Porque eu lembro que sucesso eram os pais, o pai em especial que entrava numa firma e ficava até aposentar, que era bonito ter carteira assinada por poucas empresas, né? Que tinha aquele 20 anos de empresa e tal. Quanto mais tarde sair do trabalho, melhor, porque é sinal que você é mais produtivo, e quanto mais horas trabalhar, melhor. E hoje, graças a Deus, o contexto é diferente. Conversando com um jovem
Ele falou assim, eu tô fazendo um estágio de 4 horas e me ofereceram alterar para 8. Eu falei, legal, vai dobrar seu salário. Ele falou, já recusei. Se eu trabalhar 8 horas, eu não tenho tempo de fazer minhas coisas. E eu falei, que coisas? Ele foi ir na academia, interagir com meus amigos, jogar. Então eu falo que eles olham de uma maneira diferente para o trabalho. E as empresas têm que entender essa diferença para não ficar sem os colaboradores. Sim, né? Sim. E esse espaço que a gente não tem, a minha geração, pelo menos, ainda sofre, padece ainda, tô com 44, esse lugar da gente ser workaholic, ser bonito, porque também a gente viveu numa cultura que é bonito trabalhar até mais tarde, é bonito ficar, é bonito estar sempre na correria, né? E é um lugar horrível para se estar, porque... não horrível para se estar, tá, gente? Mas é só uma construção de um pensamento aqui. Esse lugar da gente não ter tempo pra gente, não ter tempo para hobbies, e tudo que a gente for ter de hobby tem que ser alguma coisa que traga dinheiro, que seja monetizado. Óbvio que tem uma situação econômica, né, colocada ali em questão, mas é como se a gente tivesse perdido o direito de viver, se não é efetivamente em função daquilo que nos sustenta financeiramente, né? Exatamente. E aí, bom, mas eu tava falando... Estávamos em dois córregos. Dois córregos. E aí eu comecei a trabalhar lá numa empresa familiar, trabalhei por muito tempo, fiz a minha formação, então a graduação minha é administração, já tinha que estudar em Jaú, que era uma cidade vizinha, né? E aí quando eu termino a graduação, já faço uma primeira especialização, e aí eu vou pro Senac. Mas você tinha esse horizonte na tua vida ali de o que você vai ser quando crescer? Olha, para ser sincero, eu sempre... Essa questão de negócio, empreender, empresa, sempre de alguma forma me chamou a atenção. Até porque você tinha isso no seu ambiente familiar. Sim, eu era a pessoa que... Antes de trabalhar nessa empresa familiar, eu vendia sorvete, eu entregava jornal de sábado, então eu estava sempre pensando em alguma remuneração. Então, esse ambiente dos negócios era fascinante, sempre foi, né? E quando eu vou para a graduação em administração, aí começa a permear nesse sentido, né? Tem até um momento do meu livro que eu vou para uma oficina aleatória, assim, sabe quando na faculdade tem aulas extras aos sábados? Aí tinha uma lá de perícia contábil. Eu passei na sala, a sala meio vazia, assim, eu falei assim, deixa eu ver o que é, né? Curioso! Porque o que o pessoal é atrás de marketing, atrás de outras coisas mais legais. Eu fui para essa oficina de perícia, no acaso, encontrei um professor fascinante, assim, e aí eu entrei como perito trabalhista. Eu fiquei 10 anos. Você fez o curso do sábado? Você não foi só fazer uma visita? Não, eu achei que você ia contar um caos. Eu fui lá fazer a perícia contábil e acabei vendo que não tinha nada a ver comigo. Não, ele só trabalhou 10 anos. Eu fiquei 10 anos. E aí a questão do apoio que a gente precisa. Porque esse professor, ele olhou para mim, assim, tinha mais 2 pessoas, 3 no máximo. E ele falou, fiz a oficina. E eu me interessei muito. E é muito estranho, porque cálculo para mim sempre foi fácil, mas nunca foi o tipo de coisa que legal o cálculo. Adoro cálculo. E aí eu falei para ele, professor, eu vou seguir nisso. Ele me explicou, ele já estava explicando como que era. Quando eu fiz a inscrição no fórum para ser perito, eu falei para ele falou, quando chegar o primeiro trabalho, você me avisa, eu te ajudo. E aí, poxa, fez toda a diferença. Total. E aí eu segui por 10 anos e também ajudei outras pessoas a entrar. Então eu conto essa história, inclusive no livro, porque no acaso, sabe aquela oportunidade que você nem pensou em ter ou você passaria facilmente pela porta? Eu entrei e daí eu tive essa função, esse trabalho por 10 anos. Não só passou pela porta, como entrou. Tem a janela da oportunidade, mas tem a porta da oportunidade também, né? Exatamente. Você fala dessa sua trajetória. Eu queria ser delegada, no caso. Eu estudei, fiz direito para ser delegada. Esse curso extra que você fez de perícia contábil, eu fiz de medicina legal, no ML e tudo, porque eu tinha certeza que eu seria delegada. 5º ano de faculdade de direito, acabou a faculdade. Aí surgiu o rádio, TV na minha vida e tudo mudou. Tô eu aqui, ó, longe da profissão de delegada já há mais de 20 anos. É isso, também tem coisas que nem permeiam o nosso imaginário, mas se a gente der uma oportunidade, a gente pode se descobrir.
E eu acho que essa é a grande questão, porque e aí na minha trajetória, né, tem a questão da perícia, que era um trabalho que você podia escolher o horário de fazer, então não te prendia. Eu tive alguns comércios lá na cidade de Dois Córregos, né, que acabaram, assim, foi uma experiência legal, né, mas não foi algo que deu para seguir. E no meio de tudo isso eu entro pro ambiente educacional, para a Sim. escola, como professor. E a partir daí, eu falo que aí deu uma virada de chave, porque quando você vai para a escola, e eu falo assim que a escola é o melhor lugar para se estar, né? E eu desejo que todos valorizem isso, porque quando a gente está na escola, a gente tem, principalmente como estudante, né? Como funcionário, é um pouquinho diferente, mas ainda assim é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de construção, é um ambiente que sempre tem coisas novas, né? Então a escola é onde você pode errar, que tem alguém que vai te ajudar. Sim. Então eu falo assim que é um lugar muito legal. Eu vejo os jovens, tipo, não vejo a hora que acaba, né? E eu fico pensando, poxa. Você tá tendo uma mentoria para a vida, gratuita ali, né? Um espaço de troca de experiência que permite o erro, que já no mercado de trabalho isso é mais dolorido, Já né? diferente, É mais doloroso você errar fora desse ambiente educacional. Mas a educação, quando a gente fala de valorização de professor, da educação, mesmo a reestruturação do ensino, né? Daquele lugar que é mais da troca, da provocação, do saber, do que também essa massificação de conteudista, né, para passar no vestibular, para cumprir uma meta, para cumprir uma jornada, olha mais para uma etapa da vida que você tem que chegar logo, ultrapassar, do que como um processo mesmo de construção de um cidadão, né? Eu vejo que algumas escolas estão olhando diferente para isso, embora a questão do vestibular ainda é importante, e os conteúdos, né, são aqueles. Mas ainda bem que tem escolas que olham diferente, para essa formação completa mesmo, né? Então, escolas de ensino técnico, por exemplo, já tem uma visão diferente. Total. Eu costumo dizer, eu desejo que minha filha faça, assim, uma faculdade, mas eu vou ficar muito feliz se ela fizer um técnico antes. Isso me fez falta na vida. Eu saí da escola pública, do colegial, e aí alguns amigos foram para o ensino técnico, né? E aí, eu trabalhava e tal, nem era eu queria, mas também não era uma coisa que não dava tempo de esperar, de escolher, sabe? Eu só prestei vestibular e fui fazer faculdade direto, mas eu acho que o ensino técnico, porque na minha época no colegial, você podia, né, escolher o técnico. Até hoje tem. Tem? Né? O integrado, né? Você faz ensino médio com um técnico. Eu achava maravilhoso aquilo, assim, era que a gente não volta atrás, e o que foi feito, né? Mas isso era uma coisa que eu mudaria, assim, naquele período da vida que você é novo, que você está descobrindo o mundo, descobrindo profissão, se entendendo também, né? Porque eu acho que a gente é muito novo quando a gente escolhe o que a gente quer ser, quando a gente quer crescer, né? Então, eu acho que o ensino técnico também, ele vem muito num lugar de um pilar, assim, na vida do cidadão, do trabalhador, né? Eu acho que ele forma um bom pilar. Sim. Eu quando fiz o ensino médio, eu fiz com um técnico em contabilidade. Então aquela portinha da perícia, ela já estava ali, entendeu? Então, já estava ali entreaberta. Sim. Entendi, faz sentido. E aí eu começo a trabalhar em Jaú, que era essa cidade maior, então tinha um olhar diferente, já uma cidade que tinha mais estrutura, tal, mas eu sempre viajei. Mas Jaú é do tamanho de Bauru, não é? Não, ou menor? Jaú é menor. Acho que é que eu morei em Bauru, pra mim tudo ali era Jaú, Bauru. Tipo metade, acho. Metade. Metade? Jura? Eu acho que é bem menor que Bauru. Sim. E daí eu fui casado por um tempo, tenho uma filha, né, a Vitória, linda, que vai fazer, já é pré-adolescente. De 13 anos. Então, assim, são fases, né? Sim. E é muito legal ser pai. Poxa vida, é um presente. Eu falo que é outra escola para você, né? Sim. É uma outra escola ali que a vida te propõe. Fala, deixa eu dar uma liçãozinha aqui. deixa eu te contar uma coisa que você não aprendeu ainda, né? E aí... Exatamente. É um desafio. É um desafio. E também o Fábio foi uma pessoa que ele tá sempre estudando, tá sempre fazendo alguma coisa. Quando eu terminei a graduação, na minha cabeça era muito claro, né? Tem a questão dos negócios e tal, mas eu já olhava para ser professor.
Então, eu terminei a graduação, vou fazer um mestrado. E daí são os ensinamentos da vida, né? Então, eu termino a graduação, eu faço uma primeira especialização numa faculdade em São Manuel, perto de Botucatu, faço ali, e já olho para uma graduação na Unesp de Araraquara. E o plano era simples, eu falei, eu faço a graduação, conheço os professores do mestrado e faço relacionamento para fazer o mestrado, tudo muito tranquilo e tal. Não deu nada certo, né? Terminei a pós-graduação, lato sensu, certinho, mas acabou que não deu encaixe e tal. E depois de alguns anos, acho que no meio disso eu fiz mais 2, 3 especializações lato sensu. Viciado em estudo, Sempre, viciado em sempre. busque conhecimento. Você ouviu o ET Bilu, busque conhecimento. E sempre, parece Tempo que falta todo. alguma coisa, Sim. assim, não tá estudando. Mas é bom essa inquietação, né? Sim, Ela é é o que eu necessária. falo, mesmo eu trabalho numa escola, né? Mas estar na escola enquanto estudante é como eu falo, é um lugar bom de estar, né? E aí, numa conversa com um colega do professor também, ele vira para mim de uma maneira muito natural e fala assim, inclusive o Alessandro, poxa, é um exemplo de pessoa esforçada que estuda, está se formando em medicina agora Uau. por esses dias, né? E ele falou, Fábio, você quer fazer mestrado? Do nada, assim, eu falei, quero, né? Ele falou, ó, então vamos comigo lá na Unesp, em Botucatu, porque tem um grupo de estudo lá e eles estão precisando de alguém para falar de empreendedorismo, administração. Então vamos lá, vou te apresentar a doutora Silvia, que é minha orientadora. E aí eu vou para a Unesp, conheço, entro no grupo, entro como aluno especial, faço o processo seletivo, e aí eu consigo mestrado, que anos antes eu não consegui. E é outra coisa que eu falo no livro, que eu acredito muito que você tem que ter objetivos, mas tem que respeitar o tempo, Sim. né? Eu uso o termo paciência criativa, porque não é respeitar o tempo esperando que as coisas aconteçam. É construindo. É construindo. Então, eu continuei estudando, e relacionamento, e conversa, né? Então, ele pergunta para mim se eu ainda quero fazer o mestrado, porque em algum momento eu sinalizei, né? Então, e daí a minha vida tem muitas histórias assim, onde o tempo se mostrou ser importante. Que também é um lugar que é de aprendizado pra gente, né? Porque a gente quer tudo pra ontem, numa urgência absurda, e pra tudo na vida, né? Pra todas as coisas na nossa vida, desde ser atendido no telefone ou ter uma resposta no WhatsApp, até os nossos processos pessoais, né? Como se esse amadurecimento, você fosse acordar e ele tivesse ali, né? Você tá pronto para isso. Não, Exato. Estar pronto não existe, é uma construção, né? É uma construção. E aí eu era professor, então no Senac, em Jaú, fiquei lá por uns 10, 12 anos como professor. Chega um momento que eu falo assim, bom, preciso mudar alguma coisa. Eu tentei um cargo que é um cargo de coordenação, hoje é o cargo que eu tenho. E nessa tentativa, eu fiz um processo, reprovei, fiz outro processo, reprovei, fiz outro, reprovei. Teve um que tava assim, poxa, sabe, esse, reprovei, né? E no momento que eu tava assim, revendo, questionando. Aí eu passei. E quando eu passo para essa vaga, mas era uma vaga de movimentação, só que daí eu passo, daí vem a informação, ó, você passou, mas a ideia é que você já fique numa unidade, né, não fique movimentando. Aí eu faço uma entrevista, e aí eu mudo em 2018 para o Vale do Ribeira, registro. E tem um fato interessante, porque quando ligaram para mim e falaram assim, ó, você tem interesse de fazer uma entrevista no Senac Registro? Eu não sabia direito onde era. É quase DDD 21 já, gente. Mas eu sabia o que eu queria. E eu falei, quero. E eu falo que registro, o Vale do Ribeira, o tempo que eu fiquei lá, ele mudou o Fábio. Assim, da maneira de ver o mundo, da maneira de ver as coisas, mudou. E é sair da sua zona de conforto também, embora tivesse de acordo com o teu horizonte traçado, não era da forma que você
Não que você fez uma previsão de como seria, mas ele foge completamente também do alcance, do teu controle, né? Sim. E coloca num ambiente longe, né, do interior de São Paulo. Longe, e assim, pro Fábio, que nasceu em Dois Córregos, essa cidade pequena, que ia até Jaú, mas também uma Ali do cidade lado. pequena. Quando eu vou para Registro, e não sei se você conhece, mas o Vale do Ribeira, ele é um lugar, assim, belíssimo em termos de natureza. Tem a questão das comunidades tradicionais. Sim. E quando eu, enquanto funcionário ali da escola, começo a interagir com essas comunidades, entender o que é possível ser feito pelas comunidades, eu falo assim, poxa, É aqui que eu tenho que estar. É esse o trabalho que eu quero, né? Porque também acho que requer um exercício de ouvir o outro, né? Você é o forasteiro, você está chegando, você não tem proposta nenhuma para eles, eles que vão te propor como você pode auxiliá-los, né? E infelizmente as comunidades, né, indígenas, quilombolas, infelizmente tem muita gente que vai para a comunidade para fazer coisa errada, né? Então eles criam essa casca, né? Claro certeza. Que quando a gente chega representando uma empresa idônea, a gente consegue ganhar essa confiança. Sim. Mas o trabalho, sabe, é um trabalho diferente de ser feito. E daí tem até um capítulo no meu livro que fala sobre um desses projetos, assim, que é daqueles projetos que a gente fala assim, poxa, que legal que deu certo, que bom que deu certo. Mas falando do profissional, a questão do tempo, né? Porque daí eu vou lá para o Vale do Ribeira. Isso em 2018. 2018, vou para lá. E aí tem a questão da logística, porque para visitar minha filha era muito longe, né? E aí, ok, começou a ficar pesado financeiramente, a questão de... E aí, em 21... aparece uma oportunidade aqui para o Senac Jundiaí. E o mais interessante é que, lembra que eu falei que eu reprovei algumas vezes? Uma das reprovas foi aqui, no Senac Jundiaí. Ora, que ironia a vida, não é mesmo? Muito. E daí a gente fica pensando a importância do tempo. Sim. Porque se eu tivesse passado, quando eu prestei aqui em Jundiaí, ok, eu tenho certeza que eu teria seguido outro caminho, né? Mas assim, eu não teria vivido o que eu vivi em Registro. Eu não teria aprendido o que eu aprendi lá. Então, eu acredito muito no tempo certo das coisas. E ganhar essa musculatura também que você ganhou, estando fora da tua área de conforto também, totalmente, né? É um lugar que a gente também não leva muito em consideração quando é muito desafiador. Você olha para uma coisa e fala, nossa, muito difícil. Em vez de olhar aquilo e falar, isso aqui vai me dar musculatura, isso aqui vai me dar estrutura, né? Exatamente. Eu fiquei colocando um produto, alvejante, eu fiquei colocando na minha roupa um tempão sem saber que eu não podia, sabe? Porque eu não sabia, tipo, lavar a roupa. Então, foi um negócio assim, porque daí eu vou pra lá, né, e tinha que fazer tudo, sim. Né? Então... Nossa, até amadurecimento enquanto um homem mesmo, né? No sentido de tomar conta de tudo, né? Porque algumas coisas sim, eu fazia, outras... Viveu de miojo quanto tempo, Fábio? Sem mentira. Não, pouco, sim. Pouco, sobreviveu ao miojo, sobreviveu à fase da cozinha, morar sozinho. Sim, então foi uma experiência muito importante. Hoje a minha namorada é de Registro, então também conheci ela lá, então... eu falo que foi importantíssimo, mas eu vejo muitos profissionais buscando, né, e de repente se frustrando, desistindo, e eu sempre procuro contar essa história. Porque tá cheio de história só de sucesso. As histórias que as pessoas contam e o que chega, né, o que é bonito, o que a gente tá muito na internet, então todo mundo quer contar a sua jornada do herói, ressaltando, aqui teve uma dificuldade, mas meu sucesso, e não conta os processos, que eu acho que isso é o mais interessante da experiência humana, né? É o caminho que você percorreu, que tinha naquele caminho, né? Você andar avistando só a montanha, você não tá olhando pro lado o que tá rolando, o riacho que passou, uma planta, uma moita, um animal, você não conta essa trajetória, é a montanha. Eu falo que a ajuda verdadeira, ela demanda certa exposição. Então, quando eu conto os meus fracassos, de verdade eu ajudo a pessoa, porque eu preparo ela. Quando eu conto só que deu certo, eu posso até ajudar de alguma forma, inspirando, tal, mas
de repente a pessoa vai se frustrar mais, fala, poxa, deu tudo Mas pra ele certo pra ele. deu tudo certo. Só pra mim que não dá certo, Então, né? eu acho que a gente tem esse compromisso de contar sobre os acertos e sobre os erros. Sim. É importante. E nem só sobre erros, mas sobre dificuldades, sobre como a gente lida com frustração, como a gente acorda no dia seguinte e continua, depois de um plano ter saído de rota, de ter que recalcular tudo, ou como a gente acorda depois da gente ter um não, ou de achar que aquilo não é pra gente, porque a gente é feito de várias coisas, inclusive o nosso ego, né? Né? Será que eu não sou capaz? A gente se questiona. Então vou desistir disso, vou mudar de área, ou vou me aprimorar nisso, ou vou fazer uma coisa paralela a isso. Também são vários os caminhos, né? Sim, você falou do ego, eu fecho um dos capítulos do meu livro falando sobre isso, né? Quantas portas você já deixou de abrir por conta do seu ego? Sim. Eu vejo pessoas que era só perguntar, né? Mas de repente perguntar, essa pessoa tem medo de demonstrar uma certa fragilidade, e aí não pergunta, né? E aí de repente ela deixa de abrir portas. E aí, você em Jundiaí, fazendo um trabalho lindo no Senac, na área de educação, que é o teu coração, né? A gente conhece o trabalho do Senac, não só, obviamente, em Jundiaí, né? Mas, gente, enfim. E aí, me conta, a sua experiência de chegar em Jundiaí é mais parecido com Dois Córregos? É mais parecido com Jaú? Não é parecido com nada que eu conheço. Assim, foi uma coisa... Até hoje eu me surpreendo com a potência dessa região. Até hoje, porque é muito diferente de tudo que eu vivi, né? Então, quando eu estava lá em Registro, no Vale do Ribeira, existia um trabalho, eu falo que o Senac lá tem uma missão muito especial, né? Porque o Senac pode ajudar muito, aquela região está ajudando, né? Quando eu venho para Jundiaí, é um outro contexto. É claro que ainda o Senac ajuda muito, pode ajudar muito. Só que é uma potência absurda em todos os campos. Então, aí para aquele menino que nasceu lá em Dois Córregos, isso aqui me brilha os olhos até hoje. E eu acho fantástico o local, a localização. E depois a gente vai vendo que Jundiaí, embora seja toda essa potência, lembra assim Dois Córregos. Porque ela tem esse jeitinho de cidade do interior. Gente, a província. Eu acho que toda pessoa é uma província, né? Todo bairro, ele tem uma articulação própria, né? Um bairro de Jundiaí, não só economicamente, socialmente falando, mas tem características das pessoas mesmo, muito diferentes, né? Um modo de pensar, um modo de se estruturar em rede, né? Sim, é um povo acolhedor, então facilmente eu fui criando algumas conexões, já tenho amigos aqui, depois a gente começa a perceber, tudo bem que a gente acaba navegando em espaços semelhantes, então a gente sempre encontra, vai na festa da uva, encontra praticamente todo mundo que você conhece. Então lembra assim Dois Córregos e eu fico muito feliz de estar aqui. Aqui para mim é uma realização profissional muito grande, né? Porque já é uma unidade do Senac de um porte maior, né? Então, por todas... Cidade grande! É pé vermelho, mas é cidade grande, penso o quê? Fábio, e aí, nesse teu processo de carreira, de educação, né? Da sua autoeducação, né? Que momento que você definiu que isso tinha que virar um livro? Porque, assim, escrever um livro também é bastante desafiador. Ainda que você seja um educador, eu acho que colocar um processo que envolve não só uma didática, mas envolve um processo de vida, também é um processo catártico ali, terapêutico, talvez, e organizar o que você coloca de você, uma autocensura. Como que funcionou esse processo aqui para você? Esse livro é muito interessante, porque há 20 anos atrás, conversando com um colega de trabalho, ele virou para mim, ele falou, Fábio, o que você pensa em fazer da vida? Quantos anos você tinha? Olha, 45, 25. Gente, essa pergunta é difícil em qualquer momento da vida. Você pode estar fazendo o que você mais ama. Se alguém te perguntar o que você pensa em fazer da vida... E foi uma resposta tão automática, eu falei assim, olha, eu penso em fazer muitas coisas, e depois contar essas coisas para alguém escrever num livro. E foi uma coisa que eu falei, eu nunca tinha falado de escrever um livro, mas nesse momento eu falei, eu quero fazer muitas coisas. Jogou pro universo. E depois escrever um livro sobre essas coisas que eu fiz. Aí, ó, a portinha ali abrindo já, né? Isso, e daí
ficou adormecida essa ideia, né? E aí quando 2021, quando eu chego em Jundiaí, eu começo a olhar e falar, vou escrever esse livro. Já tem coisa para contar. E o maior motivador de escrever esse livro foi porque no ambiente da escola, a gente vê muita coisa sendo criada, interage com muita gente. E eu escutando gente boa falando que não era criativa. Gente que faz coisa maravilhosa, mas eu não sou criativo. Né? E eu falei, poxa, como que não é criativo? Né? E aí eu falei, eu vou começar a escrever sobre criatividade, eu quero escrever um pouco sobre tudo isso que eu acredito. Então, o livro ele vem disso, ele vem desse desejo de mostrar que todos somos criativos. Porque a criatividade, ela sempre foi ligada àquele sopro de inspiração ou a atividades artísticas, né? Olha que criança criativa, é uma criança que canta, que pinta, que, enfim, que conta histórias. Ela sempre esteve muito conectada ao fazer artístico, de alguma forma, né? Eu brinquei aqui de cientistas, de patentes e tal, mas a criatividade também está relacionada ao nosso dia a dia, e quando a gente resolve um problema, o brasileiro tem a fama de fazer as gambiarras, mas isso também é criatividade, né? A gente dar uma solução para algo que a gente necessita, né? Como que foi para você achar esse conceito de criatividade fora da arte, colocando isso dentro do empreendedorismo? Porque a dona de casa que vive com salário mínimo tem que ser criativa, sabe? Assim, uma pessoa que se expõe e fala em público tem que ser criativa. Que lugar é esse que a criatividade existe? Foi muito nessa linha, porque eu comecei a refletir sobre o meu processo criativo. Da onde que vem, né? Porque eu sou aquela pessoa, sabe, que tem muitas ideias, e aquelas ideias que todo mundo fica olhando assustado, e fala, de onde que saiu isso, né? E eu falei assim, pô, será que eu consigo colocar isso no papel e explicar de onde que vem isso? Como que eu trabalho? Porque eu acredito, assim, de repente tem aquela pessoa que tem um certo dom. Não duvido disso. Mas também eu acredito que existe método. Sim. Então eu posso, através de ferramentas, eu posso criar coisas novas. A grande questão que eu vejo, que é uma coisa que pega muito, é o medo. Sim. Quando eu penso alguma coisa diferente, e aí eu começo o livro de quando eu era criança. Quando eu era criança, a professora pediu para contar uma história, e eu escrevi a história do Pintinho Uau Uau. Essa foto essa imagem que o Ócio fez muito bem. Quando eu conto essa história, ninguém queria fazer grupo comigo, porque tipo, onde já se viu que menino estranho, um pintinho, latir, né? E a professora achou o máximo, e aí minha família achou o máximo. Então, eu costumo falar que conforme vai passando o tempo, os anos vão chegando, a gente começa a ter medo do julgamento. Sim. Então, medo de ser ridicularizado. Então, tipo assim, eu não vou dar essa ideia, porque se fosse bom, alguém já teria dado. Então, eu deixo de pensar no diferente e fico no normal. Tem o Rubem Alves, que é um autor que eu gosto muito, ele fala que a gente deixa de ser criança quando a gente perde a poesia nos olhos, né? Quando a gente para de questionar, de se admirar, quando a gente perde essa poesia. E isso nos é tirado em algum momento da vida. Não, você quando crescer, a criança pinta bem, dança bem, canta bem. Cresceu, não, você tem que ser médico, advogado. Acho que hoje está até mais flex essa questão, né? Mas o viver a sua criatividade, se for fora de uma profissão comum, ela não era bem vista, ela não era, né? É estranho. É estranho. Como assim? É isso aí. Filho artista. Ainda tem. Mas eu vejo que a gente vai perdendo a questão do imaginar. Sim. Porque, pensa comigo, imaginar uma coisa ilimitada, gratuita, ainda não tem pop-up de propaganda. Daqui a pouco. Imagina você fazer uma atividade na tua vida que você não tem que girar uma roletinha para ver se você ganhou desconto antes, ou para pegar seu prêmio aqui. Isso, gente, livro te proporciona ainda, e a imaginação te proporciona isso ainda. Exato, e é uma coisa que a gente vai deixando de fazer. Total. Olha só. E quando a gente deixa de imaginar, tem uma ferramenta do livro, que é o PNI,
que é quando você tem qualquer situação, analisar um problema ou tomar uma decisão, você pensar o que é positivo e o que é negativo e o que é interessante. Normalmente a gente fica no positivo e negativo. Se eu fizer isso, isso é ruim ou é bom. É binário. Quando eu vou pro interessante, é só um a mais. Mas o que pode ser interessante se eu escolher esse caminho? É o e se? Que é o e se que eu falo muito no livro. O e se. Então são ferramentas, e até uma que é muito conhecida, que é o dia fora do roteiro. Acabei de abrir o dia fora do roteiro. Então, é isso. Porque, poxa, eu sempre faço mesmo, e parece até muito, poxa, mas de novo falar isso, mas é uma coisa que faz a diferença. Então eu sempre vou pelo mesmo caminho para o meu trabalho. Quando eu mudo o caminho, eu vejo coisas diferentes, né? Um lugar que eu adorava, eu falo que quando eu saí de Dois Córregos para ir para São Paulo, era o máximo São Paulo. Hoje acaba sendo mais comum, porque a gente tá do lado. Mas eu falo assim, ir para São Paulo, qualquer lugar que você vai em São Paulo, você vê tantas coisas diferentes. Então, a gente procurar sair do roteiro, sair do normal. É claro, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Mas para mudar o lado da rua, né? E até olhar a nossa cidade. Quando a gente viaja, vai fazer, sei lá, vou para Serra Negra, ou vou para São Paulo, ou vou para Europa. A gente se dispõe a abrir o nosso olhar. A gente olha com aquele olhar que tudo é novidade, quer tirar foto de tudo e quer conhecer lugares que, de repente, a gente não se abriu para conhecer na nossa cidade. Como um centro histórico, um lugar antigo, um muro com grafite que seja, um prédio com uma construção diferente, né? Uma área que tem uma avenida que tem uma jardinagem mais bonita, que seja, qualquer detalhe da cidade. No dia a dia, na nossa cidade, no nosso 6x1, a gente perde esse lugar de abrir nosso olhar para as coisas que estão à nossa volta, né? Daí a pessoa chega e fala assim, mas o que tem de legal na sua cidade? Não tem nada. E Nossa, quando vai ver, tem uma potência. Não fala isso, que acabou de acontecer comigo. Não, eu falo que tem muita coisa legal em Jundiaí, mas eu também tenho uma dificuldade indicar o quê, né, pra pessoa. E eu fico pensando, tipo, talvez os lugares que me encantam não vai encantar um turista, deveria mandar pra um lugar turístico, né? Pode ser que a gente fique... Mas tem muito lugar mas tem legal, muito lugar, né? Tem muito então lugar. São práticas que eu coloco no primeiro bloco, que é pra isso, despertar a imaginação. A imaginação, ela sempre esteve ali. Em algum momento a gente deixa de usá-la. Então, a gente precisa despertar. E a partir do momento que a gente começa a imaginar diferente, quando começa a ter... Sabe aquele negócio da mega da virada? Porque se eu ganhar, eu vou fazer isso. Fábio. Tem que acontecer com mais frequência. Não, tem que ser uma ferramenta do seu livro, parte 2. Viva esse dia como se você fosse ganhar na mega da virada. O que você faria? E daí toda essa imaginação que a gente dispensa para essa questão que a chance é muito pequena, a gente colocar, né? Então, no nosso trabalho, poxa, eu sempre faço dessa forma, e se eu fizer diferente? Será que é possível? Será que alguém pensou em fazer diferente? E hoje, com todo o suporte de inteligência artificial, de internet, é muito fácil pesquisar. Total. Né? Outro dia eu abri a página de pesquisa, o colega meu do lado virou e falou, mas o que você está pesquisando essas coisas? O que é isso? Porque eu pesquiso coisas absurdas, assim. Mas é porque eu procuro deixar a minha imaginação muito ativa. Sempre tá imaginando coisas, tipo... Às vezes é comum eu ficar no mundo da lua, sabe? Tipo, pensando sozinho. E a primeira parte, ela se dedica a isso. A resgatar a imaginação que sempre esteve ali naquela criança. Isso é um exercício. Sim. É uma musculatura que você vai treinando também, né? Sim. Porque o nosso cérebro, ele é plástico. Exato. E aí, acho muito importante a gente também, a gente se alimentar, a gente ter repertório. Porque, de repente, o que a gente precisa não está no lugar óbvio. Preciso estudar. De repente, não está no livro que você vai ler técnico. Está num filme que você viu, te deu um start. Está num passeio que você fez. A gente fica procurando as coisas sempre no mesmo lugar. Que é isso que você estava falando, né? E esse lugar da gente treinar nosso cérebro para buscar, né? Para ampliar nosso radar, ele é super importante no dia a dia, né? No dia a dia. Exatamente. E eu termino o primeiro bloco falando do mapa dos sonhos compartilhados. Eu abri aqui. Por quê? Nós temos sonhos. Quando você compartilha esse sonho, quando
eu conto para um familiar próximo, para o companheiro. Quando eu conto sobre esse sonho, ele começa a nascer, começa a tomar forma. Então, nós temos que contar sobre coisas boas, sobre nossos desejos. É importante, né? Começar a visualizar o sonho como algo que pode acontecer. Sim. Né? Sim. E toda essa primeira parte, e daí no livro eu sempre estruturei assim, a maioria dos capítulos tem uma história, alguma coisa que aconteceu comigo, em algum momento. Tem um belíssimo desenho, tem uma história. A questão dos desenhos, eu lembro que, e aí é coisa do artista, né? O Ossi e o 13 são artistas, assim, fantásticos. E quando eu chamo eles para fazer essa parceria, eu levo uma folha, tinha lá o índice do livro, e eu contei um pouquinho de cada capítulo. Eu falei, esse capítulo eu falo isso, esse capítulo eu falo isso. Eu contei esse pouquinho. Quando eles vieram com os desenhos, eu falei assim, vocês leram o livro, né? Porque... que nem estava pronto ainda. Então é muito incrível o que eles fizeram, assim. Eu falo que os desenhos são maravilhosos. São lindos. E com certeza fazem a diferença. Se identificou. Né? Mas fala, você estava falando da construção dos capítulos, né? Que tem Sim. a história. Então eu sempre coloco uma coisa que realmente aconteceu comigo e a ferramenta que eu usei para fazer aquilo acontecer. Tá, mas me conta, essas ferramentas aqui, Cultura Maker, tem várias ferramentas. É que no final, então cada capítulo ele vai ter uma ferramenta, que normalmente está no final do capítulo. Aqui. Nessa página, são complementos. Então, por exemplo, no capítulo 5, Plano de Pequenos Passos. Aí no final do capítulo, ele vai dar uma sugestão de você usar o plano de pequenos passos com outras ferramentas que complementam ele. Entendi. A importância da ação. É esse. Esse aqui, capítulo 5? Exato. Então, quando você começa a olhar aqui, eu apresento o plano de pequenos passos. Ah, entendi. Quando você chega no final do capítulo, aí é uma sugestão. Se você usar o plano de pequenos passos com a linha do tempo visual e com o 5W2H, você vai ter um efeito mais completo. Então, você consegue algumas coisas. Porque você trouxe ferramentas de gestão, de gestão de projetos, enfim, para o teu livro de criatividade, coisas que parecem tão duras, né? Exato. Uma coisa tão corporativa, com siglas, com teorias, você trouxe na prática aqui de uma forma que eu consigo entender. A ideia foi colocar de uma maneira muito didática. Uma linguagem acessível. Para que realmente as pessoas consigam aplicar, porque a maioria são ferramentas muito simples, né? E que a aplicação faz a diferença. Esse plano de pequenos passos, por exemplo, sabe aquele negócio? Eu quero ir na academia. Então, a partir de segunda-feira... Conte-me mais sobre querer ir na academia, que eu fiquei pagando 1 ano o plano e não fui. E ainda briguei com o pessoal da academia. É muito comum, infelizmente. E daí a pessoa fala assim, então eu vou na academia, segunda-feira eu vou lá, vou me inscrever, quanto que é para vir todo dia, que eu quero vir todo dia na academia. Poxa, aí você vai 1 dia, 2... Comprou roupa, comprou tênis, Exato. Comprou whey protein, tudo. Comprou todo o kit para semana. E o plano de pequenos passos, ele fala disso. Começa pequeno. Então tá, eu nunca fiz nada. Se eu querer 6, 7 dias por semana, não vai dar legal. Então tá, então eu vou 3 vezes por semana. Assume quero aprender inglês. Tá. Estuda 10 minutos por dia. Poxa, mas só 10 minutos? Mas 10 minutos por dia, no universo de 1, 2, 3, 4, 5 anos, você vai aprender inglês. Então, é o pequeno passo. Mas eu quero comprar um carro. Qual o pequeno passo que eu dou hoje? Eu guardo R$50. Poxa, mas está muito longe. Mas fica 2 anos guardando R$50. Você vai ter um valor, né? De novo, eu acho que você já falou aqui, né? Desde o início, você está falando do tempo. O tempo todo é sobre o tempo, né? Esse nosso processo de aguardar de construir o tempo, porque é isso, né? O tempo vai passar. Minha avó sempre falava, o tempo vai passar de qualquer jeito. Vai estudar, porque esse 1 ano que você vai fazer esse curso, vai passar você estudando ou não. Exato. Então faça o tempo passar. É o que eu falo para os estudantes. Poxa, você já veio aqui. Você já está aqui.
Então fique aqui, né? Porque de repente o estudante vem, daí ele acaba não prestando tanta atenção. Pô, você já veio, o mais difícil é estar aqui, né? E quando a gente fala dessa construção, Fábio, e a gente está falando disso agora, de alguma forma, a gente fala muito sobre disciplina. Que é um passinho de cada vez. Exato. E aqui no final, na contracapa, tem imagina e aguenta. Aguenta. O método ele consiste em imaginar, que é o primeiro bloco. E você agir, que lute. Agir. Que é o segundo bloco, porque é isso, tá? Eu imaginei, eu pensei, eu tenho minha meta, tenho meu sonho, mas eu tenho que ter uma ação. Então eu tenho que fazer acontecer. Então, por exemplo, eu quero um cargo novo, eu quero um carro, quero uma casa. E aí eu começo o segundo bloco, a primeira ferramenta é o plano de pequenos passos. Então eu defini o que eu quero, como que eu começo a fazer? E aí eu sigo com o plano de pequenos passos, mapa mental, cultura maker. Eu falo que essa questão de fazer o que tem, o possível, o melhor com o que tem. Com o que tem. Sabe? Então, de repente, eu vou ficar esperando o cenário perfeito para fazer alguma coisa. Poxa, eu faço com o que eu tenho e depois eu vou melhorando. Não, e o cenário perfeito também, quando a gente pensa nisso, a gente pensa nas condições físicas ali, né, do ambiente que a gente tá. Quando isso acontecer, é sempre ali na frente, né? Quando isso acontecer, eu faço isso. Exato. Quando isso acontecer, eu faço isso. E aí aquilo acontece, você não tem estrutura emocional para fazer aquilo, então adiou mais uma vez. Porque a hora certa tem muito a ver com a nossa estrutura emocional, com as nossas circunstâncias. E se você fica esperando esse momento, ele jamais chegará. Ele é o arco-íris. É o arco-íris, né? Que a gente fica olhando e quer alcançar. Eu falo que está escrito o momento certo no arco-íris. Então, a ação, o agir, ele é muito importante. E a questão da nossa energia, do nosso tempo. Porque é como você falou, o tempo vai passar. Então, o que eu pensei agora, se eu eu quero aprender inglês. Se eu tivesse começado quando eu falei lá o ano passado, hoje eu estaria mais avançado. Eu não comecei, eu sempre posso começar. Mas a ação tem que estar presente, né? E ela tem que ter constância. Ter constância. Eu acho que o principal é constância. Soluções simples, resultados extraordinários. Aqui você fala do mapa mental, né? Que é também uma maneira da gente desenhar pra gente mesmo, né? Exatamente, organizar as ideias. Porque hoje o nosso... Bom, redes sociais, todo o resto, é muito fácil a gente perder o foco. Total. É muito fácil. Eu falo assim, estudar 10 minutos não acaba. Mas numa rede social, 10 minutos vira 20, 30, 40. Sim. Então, organizar o que eu quero, o que eu estou fazendo para eu conseguir meus objetivos. Então, isso é importante, essa organização. E quando eu coloco o mapa mental, eu coloco de uma maneira muito didática, muito facinho, que é possível, né? Tem o que eu falo do jogo do EC. Isso. Que ele é muito básico, mas ele é muito interessante. Porque... A gente tem que pensar. E se der certo? E se eu conseguir? E se for possível? Então, nós temos que ter esse pensamento positivo. Sim. Mas eu não tenho que pensar se dá errado? Claro que sim, mas foca no bom, foca no certo, né? A gente não precisa também vir com uma positividade tóxica, não, mas é tipo uma avaliação de contexto, né? Vamos focar, vamos fazer para dar certo. Uma vez um colega veio com um projeto, o projeto era lindo. Ele falou, só que eu não consigo comprar o equipamento para fazer a captação da imagem. Eu falei assim, mas e se não tiver que comprar o equipamento? Ele ficou olhando para mim e ele falou, mas como que eu vou gravar sem equipamento? Eu falei, bom, com o projeto que você tem, arruma alguém que tem o equipamento e faz uma parceria. Essa pessoa virou e falou assim, verdade, eu não tinha pensado. Então, esse né? E se eu puder trocar a embalagem, isso ajuda na criatividade, né? Total. Porque de repente, tem que ser assim, mas tem um jeito. E se for possível fazer sozinho ao invés de precisar de 2, 3 pessoas? Essas perguntas, elas são importantes e nós temos que fazer. Só que a gente só faz quando a gente tem uma mente aberta. Porque aquilo que você estava falando também da questão da gente não se expor. Né? Todo mundo quer ser herói e nenhum herói quer ser vulnerável, né? E isso tem a ver também com outras dezenas de coisas, com os contextos sociais, com as redes de apoio ou não apoio que aquela pessoa tem, mas o lance de se expor, até para empreender, né?
o lance de se expor, Olha, e você falou da importância de se expor aqui, né? sim. E quando a questão da escrita do livro, né? Teve um momento que eu estava com a minha namorada, quando acabou de ficar pronto, assim, ela já tinha lido, obviamente, mas aí lendo, e tem alguns trechos, ela falou, nossa, você escreveu isso, que exposição, né? Eu falei, escrever um livro, basicamente, é expor alguma Aham. coisa, né? Mas eu falo que nós temos esse compromisso, porque se eu quero contar alguma coisa, não posso contar meia verdade. Eu tenho que Aham. contar do jeito que foi, porque senão eu não estou ajudando, senão eu estou fazendo uma propaganda do Sim, Fábio. sim. Não é essa a intenção. A intenção do livro é algo que ajude as pessoas, né? Uhum. Mas a exposição é importante em qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Para você dividir, você teve algum tipo de auxílio, de uma leitora beta, na hora de sentar e escrever, de fazer o seu mapa mental, de organizar como você queria esse livro? Qual foi o seu processo? Você fez um paredão com post-it, eu vi que tem até a história do post-it da 3M, Sim, né? sim. Mas como que foi esse seu processo de organizar? Porque você tem uma trajetória longeva, com experiências no empreendedorismo, na área de criatividade, com as experiências didáticas, experiências profissionais. Como que foi organizar tudo isso e conseguir achar uma forma de compilar, de ser claro, de ser objetivo? Qual foi o seu processo para esse lugar? Acho que tem algumas pessoas que sofreram, né? Então, a minha namorada, ela sofreu porque ela é a primeira leitora, né? E Aham. depois mais algumas pessoas que acabaram olhando. Mas basicamente, eu falo que sofreram porque a primeira versão do livro, ela era gigante. Porque eu contava as histórias e contava as histórias, né? Aham. Tudo. E depois eu comecei a entender que não faria sentido, né? O que faria Contar a sentido história é inteira. conectar a história com a ferramenta, Tá. né? Então esse livro, mas o que eu tinha muito claro são as fases do método, né? Uhum. Porque eu chamo o método Imagine e Aguenta, porque você tem que imaginar, Agir agir, e aguentar. aguentar e inspirar. Então eu tinha muito claro esses blocos, Tá. e isso de vivência, né? Então, Uhum. porque são coisas que eu passei. Quando eu tinha claro os blocos, eu comecei a lembrar das histórias, das coisas que eu Uhum. fiz, dos projetos que eu participei, dos momentos difíceis que me fizeram repensar e tomar outros rumos, e eu comecei a encaixar. Então, peraí, essa história que cabe no imaginar, essa aqui no agir, essa aqui no aguentar, essa no inspirar. Então, o livro foi tomando essa forma, Entendi. Você né? tinha ali uma coluna vertebral, né, Exato. do livro, e aí com as histórias encaixadas aí nos blocos, que você foi lembrando também, compilando essas histórias, abrindo mão de algumas, imagino eu, né, porque não cabe Sim, tudo. E aí você vai para uma parte técnica. A gente tá falando de Fábio até agora, né, sim, da profissão, da vivência, tal. Mas a gente tem conceitos técnicos aqui no sim. livro, né? Que a gente estuda em administração, gestão, como eu já disse aqui. E como que foi encaixar isso também? Muitas ferramentas eu uso conscientemente. Então, Aham. essa é a ferramenta que eu. É esse o É, método. outras ferramentas eu usei de maneira inconsciente para Uhum. fazer aquele determinado projeto. Então, aí eu penso, bom, se eu quero ajudar de verdade o leitor, eu preciso colocar a ferramenta de uma maneira que ele consiga olhar, Uhum. que ele consiga aplicar a partir dessa leitura única, mas que ele também tenha uma referência no final, se ele quiser pesquisar mais. Aham. Aí eu comecei a organizar essas ferramentas, né? E eu criei também essas conexões de ferramentas, né? Então, tipo, se você usar essa ferramenta junto com essa, As combinações mágicas. exatamente, As que são combinações assim, mágicas. eu falo que foi muito legal fazer isso, porque sabe quando você faz uma coisa e você fala, nossa, que legal, porque vai ajudar mais ainda, Aham. né? Então, mas foi muito, o processo em si aconteceu de uma maneira muito tranquila, que eu fui fazendo, daí eu fui montando versões do livro, nem Uhum. sei quantas tem, né? E daí foi chegando nesse Não, modelo que tá neste aí. modelo. E aqui, só para. A gente vai falar mais disso no final, mas foi lançado pela editora In-House, do Márcio, é uma editora
que é responsável por muitas publicações, não só em Jundiaí região, né, mas o Márcio tem um trabalho bastante, Márcio Martelli tem um trabalho bastante bonito na área literária, muitos e muitos escritores que lançaram pela In-House passaram por aqui, agora falta o Márcio, então aproveite esse momento para dar o quê? Uma convocada oficial no Márcio Martelli para a gente falar um pouquinho mais desse trabalho dele com o livro em pleno 2026, que tá todo mundo conectado. Lançar um livro também é uma coisa, podia ser um e-book, podia ser um curso, podia ser uma plataforma, e você decidiu lançar um livro justamente como uma arma, né, uma ferramenta mesmo, que você tira de uma bolsa e tá ali, né, para quem quiser ler. Falando dos processos todos, em que momento que você chamou os artistas do livro? Que Foi você logo deu, no começo. mas você já tinha o sumário, assim, você já tinha? Sim, quando o livro ele tinha uma certa estrutura, então já tinha todos os capítulos. Isso você sozinho na sua casa, com a sua Sozinho. namorada? Que ano que começou isso aqui? Então, Começou a ficar inviável de ser só pra você? 23, ele começou a tomar forma. Aí 24, teve um momento que eu paro de trabalhar com ele. Eu ia perguntar, teve um momento de abandono, assim, de olhar e falar, tá, Sim. depois eu olho pra você de novo? Teve, não foi contínuo, né? Aham. E agora, o ano passado, no começo do ano, eu falei assim, agora eu vou tirar isso aqui esse projeto da gaveta e ele vai acontecer. E aí, você falou da In-House, né? Eu sou rotariano, conversando com uma companheira do Rotary, eu comentei com ela, eu falei, eu preciso... Você de qual do Rotary? Serra do Serra do Japi. Japi? Ah, eles vieram aqui. Legal, O Cleanto né? veio aqui com a fantástico. antiga presidenta, né? Agora Jussane. mudou. Legal, hoje é a Sônia. E aí, conversando com uma companheira, a Cleide Papes, a Cleide ela escreveu livros, ela faz revisão, Aham. e eu falei para ela, eu tenho um livro, eu preciso de uma revisão, né, revisão ortográfica e tal. Eu perguntei, quanto você cobra? Ela falou, é para você? Eu falei, ela falou, então nada. Eu falei, obrigado, né? Daí ela faz a revisão do meu livro, e ela falou, você já tem editora? E a questão de editora é muito complicado, porque você começa a buscar editora e tem muita editora que, na verdade, ele quer vender um serviço de impressão. Sim, sim. E me deixou um pouco chateado isso. Eu falei, poxa, eu preciso achar uma que tenha um cuidado. E aí ela fala da In-House, ela indica a In-House, e aí é uma editora, poxa, o Márcio, ele é um escritor. Então ele tem um cuidado Aham. diferente com o livro, né? E foi uma parceria bem legal. Que rendeu. Aí no final do ano passado eu falei, nossa, agora tem que sair, né? Porque já que tá. E daí deu um pouquinho de correria para ser possível lançar em dezembro. Nenhum momento desse processo de lançamento você teve dúvidas sobre lançar um livro ou não? No sentido de, será que ele está pronto? Será que eu não devo contar mais uma história? Ou colocar mais um método? Teve esse lugar, não de autocensura, mas esse lugar da sua cobrança? Olha, Porque é um registro que está aqui. Se é um PDF, você muda, encaixa mais uma coisa e tal. Virtual, né? Olha, em relação à estrutura do livro, não. Eu tinha muito claro. Eu contei a história que eu tinha que contar, né? Agora, na época do lançamento, aí sim dá um certo frio na barriga, porque, poxa, agora as pessoas efetivamente vão ler. Aham. Né? Como você falou, tá impresso. Agora né? é do mundo. E aí dá um pouquinho, assim, lançamento, será que as pessoas vão? Será que não vão e tal? E foi um evento lindo, né? Então, nesse sentido, sim. Mas do livro, teve uma colega que leu e falou assim, esse é você. Porque é isso, eu contei as histórias que eu conto no trabalho, que eu conto pros colegas. Então, é isso, não tem muita coisa diferente. A parte 3... que a gente tava aqui, e aí assim, eu vou interrompendo o convidado e vou fazendo pergunta, entendeu? Você que tá aí do outro lado, segura a tua onda aí que ele vai falar do livro inteiro, sem dar spoilers, tá? Você vai ter que adquirir o livro pra você saber tudo. A gente tá na parte 3. A parte 3. Capítulo 3, bloco 3. Isso, ela tem o aguenta. O aguenta. Que é o aguentar. Ah. Nossa, eu lembro que foi complicado, porque algumas pessoas, mas Fábio, usa persistir, tem outras palavras. Daí eu falei, mas é preciso aguentar. A gente tem que aguentar no dia a dia. Persistir pode até ficar mais bonito, mas é a palavra que me veio. Porque, Tainã,
quando você se propõe a fazer algo diferente, você tem que aguentar. E é impressionante porque você tem que aguentar coisas que você nem imagina. Porque tem aquela crítica, falo que crítica é bom crítica, Uhum. né? Mas tem a crítica pela crítica, Sim, que não constrói nada. que não constrói nada, aquela crítica vazia que... Então, se você não aguentar, se você não falar assim, bom, eu tenho que passar por isso, você não constrói nada. Porque você imaginou, você vai agir, só que no momento da ação, Que aguentar. você vai ter que aguentar. Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que elas querem realmente te ajudar, e é importante ouvi-las. Mas tem pessoas que só vão criticar. Que estão sentadas ali, só apontando. Eu falo que todo mundo faria melhor depois de feito. Depois de feito. Nossa, eu falo isso sempre, sempre, sempre. Todo mundo poderia ter feito o que eu fiz, mas não fez. Exatamente. E poderia ter feito melhor ainda. Então, aí você tem que acreditar na sua ideia. Já teve momentos, assim, projetos grandiosos, assim, que em algum momento alguém falou assim, mas isso pode não dar certo. Aí você tem que acreditar no que você está fazendo e seguir. Sim. Porque se você desistir fácil, você não segue, né? Então, mas isso é uma lição para a vida também. O aguenta, como diria minha avó, aguenta firme. Eu acho que é uma lição para a vida, para além do empreender, para além, né? Porque às vezes as pessoas estão querendo te dar uma coisa para carregar que você não precisa carregar. Também. Esse presente eu não preciso levar comigo. Exato. Segura aí para mim isso aí que você quer me dar, porque vai ficar pesado na minha mochila. E a gente escolhe também, a gente faz escolhas, né? É preciso ter essa consciência também da crítica que a gente carrega, né? Aonde ela vira pedra, aonde ela vira pilar. Tem um capítulo dessa fase que eu falo sobre um processo que eu acabei não passando, né? E quando você aguenta, quase sempre é uma questão de perfil. Quando você não consegue alguma coisa, nós como seres humanos que somos, a gente tem poxa, fica chateado. Em primeiro momento a gente fica pensando, mas a gente nunca pensa que a culpa é nossa. A gente sempre tenta atribuir, né? A gente terceiriza tudo. Exato, que é terceirização. Né? E eu falo que quando a gente começa a entender que a gente pode mudar quem nós somos, mas não os outros, tudo fica mais fácil. Né? Simplifica. Então, de repente, aquela pessoa ali que tem um olhar diferente, ou de repente até tenta ali te prejudicar, poxa, ela, dificilmente você vai mudar ela. Você pode mudar o que você vê em relação a ela, né? E fica mais leve. Sim. Né? Então, o aguentar, né? E aí eu falo um pouco desde conceito de linha de tempo visual. Então, o que eu quero? Tá, então se eu quero chegar lá, eu tenho que passar por isso. Né? Nossa, e às vezes é bom desenhar, né? Sim. Você falou de mapa mental, que é chique, mas pega um caderno, uma sulfite, uma folha de almaço, um papel de pão e faz o primeiro traço, né? Exato. Faz o primeiro traço. E aí isso te ajuda. É o desenho mesmo, do jeito que você falou, porque onde eu quero chegar? Tá porque aqui. você materializa. Exato. Você materializa. Tenho que passar por isso, eu preciso. Outra coisa é a questão do diário do autoconhecimento. Nós sabemos quem nós somos. Eu sei o que eu construí, o que eu estudei, o que eu fiz. Então, eu posso escutar uma crítica, mas eu não posso simplesmente tomar isso como certo. Como verdade de quem eu sou. Porque se eu conheço quem eu sou, eu tenho que pelo menos avaliar. É claro, é importante a gente escutar ao nosso redor, Sim. mas eu tenho que também saber quem eu sou. Poxa, sei lá, estou num projeto, eu estudei, eu fiz, eu testei. Tá, eu tenho que acreditar nele também, né? Porque de repente a gente dá mais ouvidos para outras pessoas do que para a gente mesmo, né? Então é importante aguentar, porque no processo, quando você está fazendo alguma coisa, e diferente principalmente, você tem que aguentar. O processo ele é pesado. Transição, resiliência e crescimento. Essas são as palavras dessa parte 3 do livro. E começa dizendo aqui que nem toda ação vira conquista na primeira tentativa. E tá tudo bem, faz parte, né? Porque é esse lugar mesmo de
Às vezes não era a primeira vez que dá certo. Às vezes não. E de repente nem é bom que dê certo na primeira Exato. É aquela coisa da gente ganhar musculatura, né? Exato. Pra gente estar preparado, e às vezes o preparo é emocional também, é da conta, né? Eu tenho muito em mente uma amiga que ela viveu a vida inteira dela buscando o sonho dela, e quando ela realizou, ela falou, tá, o que eu faço com isso agora? Você questiona uma vida inteira, né? Porque esse lugar de você fazer também, às vezes, no piloto automático, né? Sem olhar para os lados, ali foco no que você decidiu há 25 anos atrás para tua vida. Eu acho que isso é muito interessante, né? Porque é viver a jornada. É jornada, exato. Porque nós, sei lá, a gente sempre está buscando alguma coisa. E eu acho que essa busca é válida, lógico. Sim. Mas como eu estou vivendo a jornada? Porque no final é isso que importa. Sim. Porque tudo bem, então o meu sonho é comprar um carro, eu vou comprar o carro, e aí? E aí? Então a gente não pode limitar a nossa vida a sonhos materiais. A gente tem que pensar em viver uma boa vida e aí sim conseguir as coisas, né? Sim. Porque senão a gente vive uma vida inteira aguardando o outro dia chegar. E aí a gente acorda, não vê a hora do trabalho acabar, não vê a hora do final de semana acabar, começar, não vê a hora das férias chegar. A síndrome do domingo à noite. É o síndrome do domingo à noite. E esse lugar de nos alimentar, né? De novo, gente, sei que tem todas as questões sociais, financeiras, tudo isso que faz parte do nosso bem viver, né? Mas o que a gente alimenta na gente, que não é só aquela conquista que eu vou ter, é o que eu sou, o que eu estou construindo em mim, o que eu estou me tornando, né? E às vezes nem sempre está relacionado com o sucesso financeiro do jeito que nos é vendido o sucesso financeiro. Que é isso, né? Nos vendem o sucesso financeiro como algo... Qual que é o sucesso financeiro? Às vezes o sucesso financeiro é ter um carro que te leva para trabalhar, ter a família, ter as contas pagas e fazer uma viagem, ou poder ter um trabalho que você, a partir disso, consegue ter o teu hobby, né? Fazer paralelamente algo que você ama e que não cabe dentro do teu trabalho, né? O perito contábil, de repente, sei lá, gosta de cavalo, não dá para ter um cavalo dentro da perícia contábil. Só se tiver um aras ali, tô brincando. Mas pensar que nós somos uma vida para além do que nos propõe, né? Sim, essa minha experiência, principalmente no Vale do Ribeira, eu vi pessoas extremamente felizes com tão pouco. Com tão pouco. Né? E de repente a gente vê pessoas extremamente infelizes com tanto. Muito. Então acho que a questão, o dinheiro com certeza não é o medidor de felicidade, pelo contrário. Por isso que a gente tem que se encontrar enquanto pessoa. Sim. E entender o que é o bom pra gente, né? Sim. E o nosso propósito, como eu falei aqui, não sei se estava no ar, mas o nosso propósito não necessariamente tem que estar ligado com o nosso labor, né? Com o nosso fazer. Quando junta, gente, maravilhoso. Mas não necessariamente uma coisa depende da outra, está conectada diretamente para definir a nossa existência, né? Exatamente. Que a gente parte muito de uma sociedade, eu sou o que eu faço como trabalho, né? Quem é você? Eu sou educador. Não, eu sou o Fábio, sou pai, sou escritor, sou companheiro. Exatamente, não confundir a pessoa com o cargo, né? Exato. Normalmente é o que acontece. Normalmente é o que acontece. E aí, nesse lugar da gente se reconhecer, da gente saber quem a gente é, da gente também validar a nossa jornada, né? Aí a gente vai para o quarto bloco, que é o inspirar. O inspirar e deixar um legado. Porque eu sempre gostei de contar sobre as coisas que eu participei, sobre os projetos. E eu acredito de verdade que quando a gente conta, a gente faz com que outras pessoas olhem para caminhos que de repente não olharam. Então, eu fiz um projeto legal. Quando eu conto sobre ele, outra pessoa pode falar, poxa vida, eu consigo fazer algo parecido, ou eu consigo fazer diferente. Então, nós temos que contar. Eu falo que é um compromisso mesmo enquanto ser humano. Sim. Porque, poxa, se eu faço uma coisa que é legal, eu tenho que contar isso para que outras pessoas possam fazer. E também quando dá errado. Sim. Porque quando eu conto alguma coisa que deu errado para você, de repente eu evito que você erre. Não vai ali, que nesse caminho aqui tem um buraco, fica de olho nele. Você pode fazer o mesmo caminho, mas pula o buraco, porque eu esqueci de pular e... Exato, né? E de repente eu te conto sobre o buraco, você fala assim, mas já tá no meu planejamento, e ok, mas eu tenho essa obrigação de contar. Então, o inspirar, ele fecha o método nisso. Então, eu tenho que imaginar,
eu tenho que agir, eu tenho que aguentar, mas eu tenho que inspirar, porque quando eu inspiro, eu faço com que outras pessoas também tenham seus ciclos e consigam Aham. as coisas que elas querem, né? Esse, esse, esse lugar que você falou de que as pessoas tenham o seu ciclo, a gente sempre tenta não, é porque ele não tenta, eu tô falando aqui aleatório, a gente, mundo, e talvez nem o mundo, mas não é colonizar o outro, mas tem gente que faz uma jornada, faz a sua própria jornada, alcança um resultado, e aí esquece desses pequenos detalhes que a jornada do outro também diz respeito ao ciclo do outro, também diz respeito ao lugar de partida do outro, às experiências, porque somos produtos de um meio, né? Somos frutos aí de um meio. E ainda que nós dois, tenhamos nascido em dois córregos, tenhamos um caminho muito parecido, são jornadas humanas muito diferentes, né? E é importante olhar para isso também, né? Até para interação, né? Sim. Porque senão a gente fica achando que a pessoa tem que usar a sua régua, e não. É outra Somos régua, é outro pessoas sapato. diferentes, então, outro sapato, outra estrada. Então, isso faz a diferença no nosso relacionamento. Sim. Agora, uma coisa que é importante, eu falo que nós somos as pessoas pelas quais estivemos esperando. Tem Sim. essa frase, eu uso, né? É uma citação. Porque é isso, a nossa vida, ela vai moldando quem nós somos. Sim. E aí, são as nossas decisões diárias que fazem esse molde, né? E aí a diferença entre, poxa, eu tô num trabalho que eu não gosto, num lugar que eu não gosto, vivendo com pessoas que eu não gosto, mas são nossas decisões. Sim, né, que tudo. nos levam a tudo isso. Tudo a gente escolheu em algum Exatamente. momento. Então a gente tem que olhar para isso e entender o que eu quero, qual que é o meu sonho. Então eu tenho que imaginar, como que seria? Imagina o que seria diferente. E a partir dessa imaginação começa o método. Não, e quem você seria nesse lugar diferente Exato. também, né? Como você usaria esse lugar diferente para também ser uma pessoa melhor, viver uma experiência melhor, porque não adianta, senão a gente muda de ambiente, mas continuamos os mesmos, né? Sim, e vai desde coisas mais básicas. Então eu estou num trabalho, eu queria ter um trabalho melhor. Então eu me imagino um trabalho melhor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, de repente, uma faculdade. Então é ação. Então eu tenho que fazer faculdade. Quando eu começo a fazer a faculdade, poxa, eu tenho que abrir mão de um monte de coisa, de parte do meu tempo de descanso. Aí eu tenho que aguentar, porque eu imaginei fazer diferente. E quando termina a faculdade, eu tenho que contar para as pessoas que eu pensei, que eu comecei, que eu terminei. Porque aí eu estou inspirando outras pessoas a fazer a mesma coisa. E aí fecha o método Imagina e Aguenta. Quando você aqui abriu o livro, lançou o livro, fechou o livro, imagino que tenha relido já o livro, Sim. né? Você reconhece os Fábios da sua trajetória? Sim. Ontem eu escrevi um e-mail para um colega falando sobre isso. Os Fábios, eles são diferentes. Sim. Né? Então, aquele Fábio que escreveu aquela primeira história fora do normal e o Fábio que se propõe a escrever um livro é totalmente diferente. Mas também é a soma de tudo que eu vivi. Né? É a soma, não é a divisão desses Fábios, né? Na verdade, a multiplicação e a soma. E eu tive o privilégio, eu falo que foi um privilégio, assim, sair de uma cidade pequena, conhecer uma realidade totalmente diferente, quando eu vou lá para o Vale do Ribeira, depois vir aqui para Jundiaí, nessa potência de região. Então, eu tive oportunidades. E agora divide essa experiência e essas oportunidades com quem quiser ler, empreender. Mas eu não sou empreendedor, sou CLT. Gente, o empreendedorismo e essa parte da criatividade, ela pode servir para tantos aspectos na sua vida, porque também a gente parte do princípio que só empreende quem quer sair do emprego ou quem quer abrir um negócio, enfim, né? A gente tem que pensar também que às vezes nossos sonhos estão naquele lugar que a gente já está. Sim, né? Que a gente pode do intraempreendedorismo. Exato. Então eu trabalho numa empresa, a minha criatividade ela pode ajudar nos processos do trabalho, pode me ajudar a crescer dentro da empresa, se esse for o desejo,
pode me ajudar fora da empresa, na minha vida, então para o meu hobby, para o meu projeto de vida. Então a criatividade é bom em qualquer lugar, né? É bom em qualquer lugar. E há uma questão que dizem, eu não vou falar a palavra, tá? Qual que é a profissão mais antiga do mundo? Eu acho que é o empreendedorismo. Sim, Eu acho que o primeiro ato do ser humano para existir é empreender, e acho que o segundo talvez seja a colaboração ali, né? Se a gente pensar nas iniciativas que fizeram a humanidade evoluir, é empreender e colaborar. Eu acho que tem essas duas pontas, assim, né? Quando a gente pensa nas características de um empreendedor, que também é de um intraempreendedor, é aquela pessoa que ela não se contenta com o status quo. Ela pensa em fazer diferente. Então isso está em todos nós. Sim. Todos nós, de alguma forma, queremos fazer diferente. A gente quer uma coisa diferente. A questão é estruturar isso numa ação. Numa ação. Ainda mais em tempos como hoje, né? Com tantas distrações, com tanta informação, também a gente precisa dar uma centrada. De novo, aquele papel de pão, sabe? Que você vai escrever, te ajuda também, não só a focar, mas também a folha em branco vai fazer com que você alimente aquela linha que você traçou de uma forma mais efetiva, mais inteligente, que sirva ao teu projeto, né? Porque é muita informação, né, Fábio? Nós temos que traçar um caminho. Não de uma maneira engessada, até porque no meio do caminho pode aparecer oportunidades, a gente tem que olhar, mas temos que ter um caminho, senão a vida passa e a gente só passa por ela. Me diz uma coisa, esse livro teve patrocínio cultural, gostamos de falar de patrocinadores aqui, todo mundo que apoia iniciativas, arte, cultura, este manual de sobrevivência da criatividade, tivemos Ritmo, Instituto Lupa, KF2, Engenharia e Consultoria, e Estratégia. Isso, que é Soluções de contabilidades. Me conta os parceiros. Vamos falar bem dos parceiros aqui, porque eu acho importante a gente ressaltar esses apoios aqui. Tem uma questão, né, e aí é um pouco de criatividade, um pouco de imaginação. Porque quando eu vou na editora in-house, o Márcio, ele fala, que papel que você quer? Né? Aí eu pego um livro e eu vejo um logo de uma empresa. E aí eu vou para a editora pensando, bom, eu não tenho... Eu acho que eu não vou ter o dinheiro para bancar esse livro. Então eu vou com esse pensamento, mas eu preciso saber quanto custa para... Né? Quando eu pego o livro e viro e vejo o logo de uma empresa, eu bato o olho e falo, já sei então como que eu vou conseguir o dinheiro, né? Então naquele momento eu penso, porque até então eu não tinha pensado em patrocinadores. Né? E aí quando eu tenho o projeto, tenho os valores, aí eu converso com essas empresas, com esses empresários, que, poxa, eles, assim, apoiaram rapidamente, tipo, com maior Estamos gosto. Com você. Exato. Ai, demais. Então, eu falo que as empresas, e eu sei o quanto é complicado ser empresário nesse país, mas elas têm que ter esse olhar, né, para a cultura, para a arte. Isso faz a diferença, né? Não, e gera um impacto ali, né, para além do que a empresa vende, do serviço que ela oferece, eu acho que ele traz aquele contexto do impacto social que a gente, enquanto cidadão, enquanto empresário, a gente tem que pensar, não vivemos coletivamente, né, só temos esse planeta. Se todo mundo puder apoiar para que o outro viva melhor, para que o outro tenha, né, uma trajetória mais verdadeira, eu acho que a gente deve fazer isso, não por generosidade, mas protegendo a si próprio também, né? O mundo onde as pessoas vivem melhor é melhor para todo mundo, né? Porque uma empresa, ela presta serviço ou vende coisas para pessoas. Exato. Então, se as pessoas estiverem bem... E falando em vender coisas para as pessoas, vamos vender o livro. Onde o livro tá, como compra, como consegue esse manual de criatividade aqui, o Imagina. Esse livro, ele pode ser comprado no site da Editora In-house, né? Então, no site da Editora In-house tem ele lá. Você também pode seguir o @método imagina no Instagram, e aí também pode comprar por lá.
Que maravilha. Eu vou deixar para vocês que estão aí do outro lado da telinha ou pela Rádio Difusora, na caixinha do YouTube, do Spotify, eu vou deixar tudo para vocês, bonitinho, linkado, para vocês encontrarem não só o perfil do método do Fábio, mas também encontrarem o livro, porque tem coisa, gente, eu sei que vocês adoram um PDF, aquele livrinho de brilhinho, que eu esqueci como chama? Aquele livro... Não é o iPad? Como que chama? Fábio, me ajuda a te ajudar. O Kindle. O Kindle, Eu sei que vocês adoram o Kindle da vida, mas ter livro, gente, faz total diferença, ainda mais esses que eu tenho certeza, se você for parecido comigo, você vai ler rabiscando, porque eu sou essa pessoa que rabisca livros, que eu vou ali num ponto para eu, né, assimilar, eu preciso grifar, preciso falar isso aqui é importante, isso aqui me identifiquei, e eu vou ler esse livro aqui, que eu acho que eu tô nesse momento precisando. É um livro que você pode ler um capítulo. Assim, se você pegar assim, vou ler só o capítulo 1, ler o capítulo 19, você consegue ler um capítulo e sair com uma prática, uma ferramenta. Então, tem isso também. Queremos oficinas, queremos prática isso aqui, Fábio. Pode tratar de arrumar, tá? Pode tratar de arrumar essas palestras aqui, ó. Quero na minha mesa, segunda-feira, tô brincando. Já tem um projeto, um pequeno portfólio que tá para sair, que envolve algumas palestras, oficinas, e tá em desenvolvimento o jogo. É um jogo de tabuleiro. Que maravilhoso! Ele tá em fase de teste, então tem algumas pessoas jogando ali para realmente testar. Mas é o jogo de tabuleiro que é a espiral da coragem criativa. Então, a ideia é um jogo que, de certa forma, traga um pouco do livro para uma vivência. Que maravilhoso. Imagina, destrave a criatividade, haja com coragem e persista para transformar desafios em conquistas do Fábio Moisés Trombetta aqui no Francamente. Fábio, amei. Obrigada. Agora eu vou ler. Vou ler e depois eu conto para vocês aí o que eu mais gostei no livro. Porque se eu vou gostar do livro, já gostei, né? Eu tava aqui, ó, ele falando comigo, eu não posso focar no livro, tem que focar nele, mas já tem várias coisas aqui que eu já quero riscar. Criatividade é pensar coisas novas, inovação é fazer coisas novas. Palavra de economista. Pega essa. Fábio, obrigada, viu? Obrigada demais. Parabéns aí pelo seu filhote. Sucesso na jornada. A gente vai se encontrar muito aí nessa caminhada. Mas obrigado mesmo, muito viu? Obrigado pelo Sucesso, espaço. Parabéns. Obrigado. O espaço aqui é tudo nosso. Quando você tiver o joguinho, você traz aqui que a gente vai Com jogar certeza. ao vivo. Legal. Vai jogar ao vivo. Obrigado. Galera, seguinte, o Fábio esteve aqui hoje comigo no Francamente, lançando o seu livro, que saiu em dezembro, mas estamos aqui, ó, Imagina, Método, Imagine e Aguenta, lançado pela editora In-House. Eu vou deixar linkado aqui neste vídeo todos os contatos, onde você pode adquirir o livro e como você pode conhecer mais o trabalho do Fábio, aguardar ali novidades sobre os jogos, também saber sobre palestra que você pode levar para sua empresa, pode levar aí para um grupo que você queira falar sobre criatividade com método, gente. É isso. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.